Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast do Cicobi Aracop, com informações claras e precisas do contexto do cooperativismo e a informação que você cooperado precisa para gerar prosperidade e desenvolvimento econômico para todas as pessoas e as nossas sociedades. Hoje nós estamos recebendo Marcos Fava. Ele que fez uma excelente palestra ontem no nosso Conexão Agro, que foi a 4ª edição, professor Marcos. O Conexão Agro, que já reuniu mais de 5.000 pessoas nas suas edições, onde nós já trouxemos o nosso saudoso Alisson Paulinelli, já trouxemos aí Ricardo Amorim, Rita Mundim, Gustavo Loyola, Roberto Rodrigues, e ontem nós tivemos a honra de trazer a sua pessoa com informações tão objetivas, posicionadas sobre o contexto do agronegócio, que nós não temos dúvida de que este grande pilar da economia modificará sua atuação mediante as suas palavras. Palavras de encorajamento, palavras de preparação, palavras que fazem com que as pessoas realmente se sintam muito mais aptas e precisas para o desenvolvimento das suas atividades. Ontem nós fomos agraciados por temas muito importantes, mas antes disso, professor Marcos, vamos fazer o contexto de onde estamos. Nós estamos aqui no Cicobi Aracop, que faz parte da maior rede de atendimento do país, que é o Cicobi. O Cicobi já se posiciona hoje com mais postos de atendimentos, mais agências do que qualquer outra rede bancária do Brasil. Então se consolidou na vida aí de 8 milhões de pessoas do Brasil e a Aracop se posiciona entre todas estas cooperativas do Cicobi como uma das 10 maiores do Cicobi do Brasil, como a maior de Minas Gerais e a maior repassadora de crédito rural do nosso grande estado de Minas Gerais. E além disso, nós estamos com atuação além das fronteiras das nossas Minas Gerais, no Pará, no estado do Amapá, e é por isso que nós também nos posicionamos como a 2ª maior do país no aspecto de financiamento do BNDES e também Pronamp, as operações bem da nossa linha para o nosso produtor rural. Então, uma grande força do BDMG, uma grande força de repasse rural, consolidou-se com uma gestão de mais de 5 bilhões em ativos, que somente no ano de 2024 foram devolvidos aos cooperados em valor de participação no resultado, um montante superior a 37 milhões de reais. Isso valor financeiro, e isso não estou dizendo os valores ainda indiretos, que são subjetivos da economia ao ser aí um cooperado da cooperativa. A Aracop, que é a única instituição financeira do país aqui dentro do Cicobi, que oferece um seguro de vida para cada cooperado da cooperativa, ele paga esse seguro de vida, se posiciona mesmo a cooperativa no eixo sustentabilidade, com a recém-entrega da usina fotovoltaica, com doação dos excedentes para 5 entidades, se posiciona como uma instituição de total interesse pela comunidade. Dado esse contexto da nossa Cicobi e o porquê nós trazemos pessoas como o professor Marcos para esse nosso evento, para dizer que a cooperativa vai ser do tamanho que a comunidade quer que ela seja. E é por isso que o nosso objetivo-chave é um dos princípios cooperativistas, que é formação, capacitação e preparação das pessoas, porque pessoas melhor preparadas e informadas tomarão as melhores decisões e, consequentemente, a nossa cooperativa prosperar ainda mais com o desenvolvimento das pessoas. Esse é o círculo virtuoso do cooperativismo. A escolha do professor Marcos Fava para estar conosco no Conexão Agro congrui um currículo que é um dos mais importantes aqui do contexto do agronegócio. Uma pessoa que tem a sua relevância com mais de 300 projetos entregues para o agronegócio, não apenas no Brasil, mas nós estamos falando de mais de 10 países beneficiados com projetos do professor Marcos Fava, que tem mais de 231 artigos científicos no tema. Nós temos aqui mais de 86 livros que foram da sua autoria e com a autoria também de parceiros, que também foram publicados não apenas no Brasil, mas mais de 10 países. Falamos de mais de 1.300 palestras, dentre elas aí 300 internacionalmente, né, professor? Além de autor de análise periódicas do agronegócio, com o Doutor Agro, né, fundador da Harvard Agribusiness School. Então, nós estamos aqui com uma referência no agronegócio, que é um grande pilar da nossa economia. Então, que vocês que nos acompanham também
consiga dar essa salva de palmas aqui para receber o nosso professor que está aqui presente. Então, muito obrigada pela sua presença que faz a diferença na nossa cooperativa. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu falo também como cooperado, então tudo que você falou no início é música para mim, né? Porque eu sou cooperado do Cicobi, sou torcedor do Cicobi. E um privilégio estar aqui, né, na Aracop, em Uberlândia. Ontem conheci lá Monte Carmelo, foi a primeira vez que eu fui lá, fiquei surpreso com a organização, com a pujança, né, com a vontade das pessoas. Bacana. E aqui também eu recomendo todo mundo que venha nessa agência aqui de Uberlândia, que é linda, em frente tem um museu maravilhoso, né, não podia estar melhor localizado. Então é um privilégio estar com vocês aqui hoje. Que bom, muito obrigada, viu, professor? E junto com o professor Marcos Fava, a diretoria executiva aqui presente, né, comigo, Andréia, ao meu lado fundador, o nosso diretor de risco, Carlos Naves, e também o nosso diretor de operações, Alberto Wilker Preto, que é um dos responsáveis também do repasses de crédito rural nas operações. Brindando já essas boas-vindas, eu já passo a palavra para o nosso diretor Alberto, que vai proferir a primeira pergunta para você, professor. Professor Marcos Fava, mestre, primeiramente parabenizar pela brilhante apresentação na data de ontem, no nosso quarto Conexão Agro do Cicobi Aracop. E a primeira pergunta está relacionada a 3 pontos básicos. Primeiro, o PIB do agronegócio brasileiro, na nossa economia, ele tem uma grande relevância, como foi colocado ontem na apresentação, na sua palestra. E nós, cooperativas, temos um histórico de, em momentos de crise, como 2008, 2009, com a situação da crise imobiliária, do Lehman Brothers, também com a Covid, nós temos performances de destaque. Nós temos condições de demonstrar que realmente a cooperação, o modelo cooperativista, faz a diferença na economia, faz a diferença nas comunidades onde nós atuamos. E agora, o cenário geopolítico brasileiro atual, na verdade, o cenário geopolítico internacional, traz alguns desafios, especialmente para o setor do agro, que podemos citar o tarifaço do Trump, também podemos citar as guerras que estão acontecendo, que impactam também no custo de produção dos nossos produtores, e vem as cooperativas aí com essa potencial aí de desenvolvimento e de contribuição para todo o setor. Considerando esse cenário, a pergunta é: quais as principais ameaças e oportunidades para o produtor rural e qual o papel das cooperativas, especialmente cooperativas de crédito, para solução e para potencializar essas oportunidades? Bom, eu agradeço aí a tua pergunta, ela é bastante desafiadora, acho que nós vamos gravar umas 2 horas agora com a minha resposta aí. Mas antes eu queria comentar com vocês que eu lido muito com o jovem, né? Além de ser empresário, eu sou professor universitário, eu estou na Universidade de São Paulo há 30 anos, eu dei aula na GV em São Paulo por 8 anos, nós fundamos uma escola agora específica em agronegócios, e toda vez que eu testo o conceito com os jovens urbanos, o que é uma cooperativa, seja cooperativa de crédito como cooperativa de produção, eles adoram a ideia. Por isso que eu acredito muito num futuro próspero para o sistema de cooperativismo de crédito, como pelas cooperativas de produção, porque elas são sustentabilidade no sangue mesmo, na veia, né? Elas praticam a inclusão. Você deu os números aí, muito interessantes, né, da distribuição que vocês fazem. Recentemente, uma unidade irmã de vocês, lá do Cicobi de São Paulo, ela contemplou uma entidade extremamente carente que nós ajudamos com um projeto de fotovoltaica. Então, o que você falou, eu sou um exemplo, porque nós fizemos o pedido e foi contemplado. Então, esse é um ponto muito importante. Ligando ao aspecto que você coloca, eu, como empresário, nunca vi um mundo tão confuso como o que nós estamos vivendo agora, sim, nesses últimos 5 anos, né? Enquanto nós estamos aqui, tem guerra, e a guerra ela interfere no produtor, por exemplo, né? Se o presidente americano não conseguir uma situação de paz, de acordo entre a Rússia e a Ucrânia, o produtor de Monte Carmelo, de Uberlândia, vai ser afetado. Por quê? Porque o nosso fertilizante vem da Rússia. Algum tipo de problema vai ter. O nosso diesel também vem em parte da Rússia. Então olha só como o mundo está complicado. Às vezes você acha que não vai interferir na tua vida, mas acaba
interferindo, né? Nós estamos com essa situação que você muito bem colocou, aí das tarifas. O café, por exemplo, foi impactado. Aqui o momento do café é muito bom, então praticamente passou em branco. Então, assim, são riscos de todos os lados. A questão climática, a questão das pandemias. Nós temos hoje um problema grave no Brasil de mão de obra também. Muitos produtores que estão nos ouvindo sabem a dificuldade que é você achar pessoas para colheita, pessoas qualificadas, pessoas que queiram trabalhar. Tem muitas posições de trabalho em aberto. É o problema do Brasil depender de insumos importados, né? Nós temos então uma série de fatos aí, o elevado endividamento que vocês estão acompanhando de perto da atividade agrícola. Então o câmbio, né, que, poxa, em 3, 4 meses é 6,20, 5,30, é difícil, né, você tomar uma posição com essa flutuação grande que nós temos, né? E agora a questão da condenação do nosso ex-presidente, nós temos que torcer para os americanos não fazerem o que eles prometeram, que era uma retaliação maior ainda aí do Brasil. Então esse é o ponto que hoje, nesse momento, mais me preocupa. E aí, como que a gente liga esse assunto com a cooperativa? A cooperativa, ela é um ente que consegue fazer uma relativa blindagem do produtor, porque ela, ao aglutinar as pessoas para comprar em conjunto e ter uma estratégia interessante de compras, ela consegue negociar melhor, consegue ter estoques, ela consegue perceber algum tipo de risco que vai ter e já trazer o produto, e ela também fortalece o produtor no processo de venda. Então eu vou citar uma cooperativa aqui de Minas Gerais, que é um modelo que eu falo sempre nas minhas apresentações, no mundo todo, que é a Cochupé, e ela tem 20 mil produtores, né, que eu falo que são grandes produtores de pequeno porte. Né? Eles são grandes no comportamento e pequenos na sua dimensão da propriedade. E ela consegue colocar o nosso café no mundo todo, ela consegue ser extremamente relevante para uma empresa como a Starbucks, como a Nespresso, e ela mostra isso, né? O benefício que é você aglutinar as pessoas para correr os riscos juntos, né? E com isso você consegue mais força. Então, eu acho que... E olha a performance das cooperativas nas exportações do Brasil, né? Você tem estados como o Paraná, Santa Catarina, que são modelos de cooperativa. E a cooperativa ajuda o produtor de pequeno porte, de médio porte, a se manter na atividade, porque à medida em que você entra nela, você se tornou um produtor de grande porte. Você tem acesso à tecnologia, à assistência técnica, assistência jurídica, comercial, de compras, né? De crédito, principalmente, que é o trabalho que vocês fazem. Então, isso, realmente, o cooperativismo, ele empodera o Brasil. Acho que esse é um ponto importante que está totalmente ligado à nossa função hoje de alimentar praticamente 1 bilhão de pessoas. E elas precisam do Brasil 3 vezes ao dia, né? Sim. Eu costumo falar que carro, computador, você não precisa comprar toda hora, mas a comida 3 vezes ao dia as pessoas vão precisar. Então o agro empoderou o Brasil e o cooperativismo empoderou o agro. Portanto, a gente pode dizer que o cooperativismo empoderou o Brasil. Né? Olha, que bacana essa fala. O cooperativismo empodera a economia. Assim como o nosso também saudoso Papa dizia que o cooperativismo é um remédio para a economia. Então, nessas palavras que a gente vai trazendo, apesar das dificuldades e dos desafios, né, Alberto, o professor Marcos traz para a tona o cooperativismo como algo que possa ser um canalizador de oportunidades. Como você trouxe ontem, o agro é o grande criador de oportunidades. Essa palavra, essa frase mexeu muito comigo, porque, e agora você trazendo o aspecto do cooperativismo, a Aracop se posiciona nessa intercooperação. Nós temos intercooperações com várias cooperativas, levando condições mútuas para ambas, para que o crescimento do produtor aconteça. Estávamos aí com várias iniciativas conjuntas. Nesse aspecto, agora, eu vou passar para o nosso diretor Carlos Naves para proferir também uma pergunta ao professor. Sim. Bom dia, Marcos Fava. Primeiramente agradecer a sua participação, né, na nossa 4ª edição do Conexão Agro, que com certeza abrilhantou, enriqueceu e energizou esse segmento que é o celeiro que alimenta o Brasil e deve alimentar o resto do mundo, né? Eu queria saber, Marcos, como o senhor avalia o impacto
de juros altos no acesso ao crédito, né, rural, e nos investimentos em tecnologia e inovação no campo, diante do cenário que nós estamos vivendo neste momento? Bom, essa sua pergunta talvez seja a mais dolorida aí, né? Ela é excelente, mas é a mais dolorida até porque, como membro de conselho de empresas e de cooperativas, e também fazendo planos estratégicos, que nós estamos nesse momento para 3 grandes cooperativas do Brasil, a gente tem acesso aos números e vê a dor que é o pagamento de juros com essas taxas incríveis que o Brasil tem, e isso realmente drena a atividade produtiva. E é uma pena que essa taxa de juros ela vem basicamente de uma questão administrativa nossa e não uma questão global. Nós estamos aí com taxas líderes, né, no planeta, principalmente por não fazer a tarefa de casa, que é a questão de arrecadação e gasto, né? A gente não quer fazer esse equilíbrio pela opção tomada pela população brasileira e a gente tem pagando caro por isso daí. Então, acho que o primeiro ponto que nós precisávamos é mostrar um compromisso, uma seriedade ao mundo com a questão do equilíbrio fiscal, né, com a questão do desenvolvimento econômico para aumentar a arrecadação e com a questão da melhoria assim, absoluta que nós precisamos da qualidade do gasto público, né? O Brasil realmente desperdiça recursos aí, é muito baixo o que a gente faz em termos de monitoramento do desempenho das atividades para os quais foram alocados os recursos, enfim, nós temos uma agenda administrativa que ela é muito grande e precisa ser feito, precisa ser um consenso da sociedade brasileira, independentemente das posições políticas das pessoas, né? Nós estamos precisando cada vez mais de diálogo, sim. de proximidade, e isso é uma doença do Brasil, porque quem acaba pagando são as pessoas, né? Então, dito isso, o momento ele é muito ruim, porque nós estamos com essa taxa recorde e pegou o setor com endividamento elevado, por conta de grandes investimentos que foram feitos no crescimento. O Brasil teve um crescimento incrível, para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 anos, nós agregamos 18 milhões de novos hectares na produção. Né? Nós temos muita gente que investiu muito, que se desorganizou um pouco e agora está pagando um preço extremamente caro, mas eu acredito que com a melhoria da inflação, principalmente advinda de uma valorização do real, talvez a boa notícia é que a queda de juros possa começar um pouco mais cedo do que o mercado está estimando. Mas mesmo assim, se você olhar a estimativa para dezembro do ano que vem, ela é ainda extremamente elevada. Sim. Então, nesse momento, nós precisamos, e o cooperativismo de crédito é uma solução, encontrar onde for possível algum tipo de melhoria para o produtor rural, para quem está tomando em termos de taxas, né, e até em retorno de resultados, que é um pouco o que o Cicobi faz, você deu aí o número, né? Então eu acho que o cooperativismo de crédito é fundamental nisso, mas ele entrega uma homeopatia para um paciente que está doente. O Brasil precisava mesmo era de uma quimioterapia na questão fiscal para que a gente possa sair desse buraco. É uma irresponsabilidade nossa deixar a situação fiscal do país ficar desse jeito. Então, quem está pagando a conta são as pessoas mesmo no preço das coisas que elas estão comprando. Mas outra vez, né, o Cicobi ajuda a frear esse problema que a gente tem, né? Perfeito. E olha que interessante, essa posição do professor é muito relevante porque ele traz de fato a sua opinião e é isso que nós precisamos neste momento, levar informações claras, objetivas e sobretudo que nos dê um subsídio para a tomada de decisão, um adubo ali mesmo, né? E nesse aspecto, professor, aqui nós vamos perseguindo agora os 10 minutos finais. Ontem, o senhor trouxe para a gente 10 aspectos importantes para o nosso produtor, e essa tela, ela mexeu muito, eu fui muito assim, toda hora a gente teve contato dos produtores, poxa, aquela tela, eu quero muito ela para mim, até depois a gente pode tentar com a equipe de produção também colocá-la aqui no nosso podcast,
tamanha relevância do que você trouxe de 10 dicas de um manejo da nosso produtor estar mais preparado nesse momento de tanta volatilidade. Eu destaco aqui o planejamento estratégico para o agronegócio, né? Um aspecto que era muito voltado para empresas no aspecto corporativo. Ele traz aí a importância das estratégias para potencializar as cadeias produtivas, né? E aumentando a produtividade por hectare através de rotacionar as culturas, muito aspecto do uso da inteligência artificial, tecnologia, convidando o produtor a não mais negar essa vertente e sim acolher e preparar-se para esta nova possibilidade que pode contribuir na excelência operacional. Então, nós queremos aqui, nesses momentos finais, que você navegasse nestas 10 questões com dicas para que o nosso produtor seja aí também, quem não pôde participar da palestra, ter essa oportunidade de aprendizado. Sim, perfeito. Muito bom, te agradeço aí pela pergunta. Então, basicamente, para ser executivo aí como tem que ser hoje, né, a nossa vida tem que ser rápido, pragmático, né, e entregar logo o resultado para que a pessoa possa tomar a sua decisão. Nós passamos um período maravilhoso nos últimos 30 anos. Eu, quando me formei em 91, graças a Deus, sou engenheiro agrônomo no Brasil, né? Eu tenho uma gratidão incrível de ter vivido isso. O nosso país era importador de alimentos e hoje é aquilo que nós comentamos, ele consegue colocar comida para 1 bilhão de pessoas, né? E vai aumentar isso. Então, foi realmente um período incrível que nós vivemos, né? O nosso país conquistou uma liderança em 9 setores no mercado mundial, com participações de mercado que são incríveis. Só para quem está nos vendo e ouvindo aí ter uma ideia, do mercado mundial de soja, o Brasil toma 60%, um país toma 60%, no açúcar 52%, né? Nós estamos chegando perto já de 40% da carne de frango que o mundo compra, vamos terminar essa década, imagina só, todo frango comprado pelo mundo, 40% vem do Brasil. E eu poderia, na verdade, até cansar vocês com as estatísticas todas aí, mas elas são muito boas. Nós vamos continuar crescendo, provavelmente cada ano agregando mais 2 milhões de hectares aí na produção, com investimento incrível, né? Você pensar cada hectare precisa mais ou menos de 10 a 12 mil reais para entrar em produção. Olha o papel importante que vocês vão ter na concessão de recursos nos próximos anos. E vai ser muito bom para o Brasil. Nós vamos continuar expandindo, continuar aumentando as exportações, porque o mundo cresce, o mundo fica com mais renda, o mundo se urbaniza. Toda vez que isso acontece, as pessoas precisam de mais comida. E o Brasil é hoje a plataforma mais apta para fazer esse crescimento, porque nós podemos aumentar 20 milhões de hectares nos próximos 10 anos sem aumentar 1 hectare novo sequer. Basta converter a área de pastagem para a produção de alimentos e também aumentar a produção em segunda safra, com irrigação, com precocidade, genética, produtos biológicos, tudo isso daí. Então, o que eu costumo falar para os produtores, eu não tenho dúvida que nos próximos 10 anos o agro brasileiro vai ser vitorioso. Eu tenho dúvida se o produtor que está me ouvindo vai ser. E aí vem então o que você comentou, aqueles 10 pontos que são de empresário para empresário. Se eu fosse produtor, o que eu atacaria para melhorar? Então vem desde aspectos ligados à tecnologia, ligados a comportamento financeiro. Eu falo sempre que você tem que ficar melhor antes de ficar maior. Você tem que investir sempre mais na rentabilidade do seu hectare do que sair fazendo expansões que possam aí te complicar, não é? Você tem que cuidar muito do caixa, você tem que olhar exatamente as culturas, cuidar do solo. Hoje você tem tecnologia que permite você combater as plantas daninhas em cima dela. Não é mais jogar produto no hectare todo, desperdiçar. Fertilizante também não precisa jogar em todas as áreas, é só onde você tem robô, tem drone, as cooperativas estão usando isso já, né? Você pode sistematizar a tua área para ter mais produção por área. Então tem todo o aspecto de tecnologia, de gestão financeiro do produtor, e entre os 10 pontos também tem a questão comportamental, que é o espírito inovador, o espírito de formação de pessoas, porque mão de obra hoje é um problema, então o produtor rural vai ter que ser um educador e vai ter que tentar reter essas pessoas com ele, compartilhando resultados da fazenda, né, e sempre cuidando do bem-estar
aí das pessoas, né? Então, nós já temos hoje na nossa imensa parte da agricultura, os produtores formando famílias realmente nas fazendas, eles vão ter que fazer isso cada vez mais. E o último ponto que eu termino lá, esses 10 aí, para garantir que ele seja uma pessoa vitoriosa, é a questão do espírito participativo e do espírito coletivista. Nós vamos precisar cada vez mais com que o produtor se envolva nas atividades coletivas, seja fortalecendo o seu sindicato rural, participando da cooperativa que está na sua região e entrando mais fortemente na questão da política do Brasil, para que nós tenhamos cada vez mais quadros mais qualificados, tanto nas assembleias legislativas estaduais, como na Câmara Federal, como no Senado. Nós precisamos de pessoas comprometidas com a produção, né, e com a ética, independentemente do partido político que ela esteja. As pessoas têm que selecionar quem tem a visão de que é preciso trabalhar, é preciso plantar para colher. Eu sempre digo, e terminei ontem com essa frase, que é uma frase de difícil compreensão por parte da classe política brasileira. Eu falo assim, que sem produção e venda, não tem geração de renda e não tem distribuição de merenda. Então nós não podemos ficar muito focados só em distribuir merenda e descuidar da produção e da venda, porque depois acaba a merenda. Então assim, a minha mensagem para os produtores é se envolva e coloque pessoas de qualidade na nossa administração, independentemente do partido. Eu quero deixar aqui a minha neutralidade nessa conversa com vocês, mas as pessoas têm que ter aptidão, tem que ter ética, tem que ter vontade de trabalhar. O Brasil precisa de um choque de vontade de trabalhar, de honestidade e de criar oportunidades às pessoas pelo seu desenvolvimento. Esse é um ponto muito importante aí que eu tenho enfatizado. Então o ano que vem é um ano fundamental e eu peço para os produtores se engajem, né, e ajudem o Brasil a colocar cada vez mais uma administração que esteja olhando para o seu crescimento sustentável, né? Quanta riqueza nessas palavras. Quem pôde ouvir agora o videocast e ver nas palavras de Marcos esse empoderamento mesmo ao produtor e em cada um de nós como cidadãos brasileiros com ética e coletividade. Ficar melhor para poder ficar maior. E é com esta sensação que a gente vai findando nas últimas palavras ao professor Marcos Fava. Também quero deixar aqui para todos conhecer o site oficial do professor, onde inclusive eu pude observar que alguns livros estão disponíveis para acesso a todos. Todos digitalizados e gratuitos, podem usar à vontade. Parabéns, ou seja, hoje ele ainda democratiza o acesso das informações, isso é muito nobre da sua parte, professor. Por gentileza, Carlos, fale as palavras finais ao Marcos e também ao Alberto para que a gente consiga ir para a nossa finalização. Professor Marcos Fava, é agradecimento, né? É gratidão, né? Por ter participado conosco assim, num momento tão importante para o segmento, né, do agro e para o cooperativismo. Espero que futuramente poderemos novamente, né, Andréia, estarmos juntos aí nesse Brasil grande que nós temos, né, os 1000 Brasis. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Professor, agradecer, né, todo esse compromisso com o agro brasileiro. Eu acredito que realmente as pessoas precisam entender que precisamos produzir, precisamos evoluir, melhorar as nossas tecnologias, melhorar a nossa produtividade. Não adianta, né, querer expandir, crescer, às vezes é um tiro no pé. O importante é uma eficiência, uma produtividade maior no seu tamanho, no seu espaço, e depois vamos pensar em novas possibilidades. Então, esse recado que você traz, as técnicas que você compartilha, foram fundamentais para que nós possamos agora, nesse momento, atravessar esse momento que nós entendemos que é uma crise e poder contribuir para o nosso cooperado. Não é à toa, né, que nós escolhemos o senhor por essa reputação e excelência, com condições aí de trazer conhecimento para o nosso cooperado, para o nosso produtor rural e para o agro brasileiro. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. É nesse espírito de cooperativismo que o Marcos nos trouxe, é ser pessoas realmente éticas,
cooperativistas, para que a gente desenvolva de fato a nossa atividade como cidadãos preocupados e que sempre forme novas pessoas. O Brasil pode ser muito maior do que ele é e hoje nós estamos dando sementes para que a gente faça essa adubação com grande qualidade, tornando o nosso país ainda mais referência no mundo. Muito obrigada, professor. Você hoje fez uma história, não apenas no Cicobi Aracop, mas com toda certeza aos nossos mais de 220 milhões de brasileiros. Muito obrigada. Eu que agradeço e que a Aracop esteja cada vez maior e melhor. É a minha vontade e a minha torcida também. Melhor e maior, né? Vamos fazer a ordem correta. É isso mesmo. E obrigada por já fazer parte do Cicobi e ter tanta contribuição. Fica aqui então para que todos acompanhem as redes sociais do Cicobi Aracop, acompanhem o nosso videocast, compartilhe com toda a comunidade do agro, mas também com todas as pessoas que precisam dessas informações para continuar prosperando e levando essa coletividade para todos. Acompanhe o canal do nosso professor, a gente vai deixar aqui nos comentários o link oficial para que as pessoas tenham acesso a essas publicações que vão ser de grande valia para que as 10 dicas do professor possam fazer a diferença na sua propriedade. Esse é o Cicobi Aracop, onde todos ganham. Muito obrigada.